constrangeu e me salvou, me libertou e me curou, me trouxe vida, me incendiou. O teu amor para sempre viverei, o teu amor para sempre cantarei, em tua alegria forte serei. Jesus, és o meu maior amor. Me atraiu, me alcançou, me constrangeu e me salvou, me libertou e me curou, me trouxe vida, me incendiou. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço. Te agradeço, face a face, quero ver-te, meu Senhor, e conhecer o amor que habita em mim, habita em mim. Vem renovar minha mente em teu querer, meus dias viverei no poder do teu amor. Junto a ti, teu amor me envolve, andar em mim, pra teu lado estar. Espero em ti, me subo como águia nas asas do Espírito, contigo voarei no poder do teu amor. Boa noite. Vocês estão bem? Amém? Abra sua Bíblia na primeira epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 1. Vamos aqui comigo, vamos lembrar a nossa declaração de visão. Comigo no 3. 1, 2, 3. Transformar. Só até busquem a santidade.
Meus irmãos, por essa frase que está aí, busquem a santidade. Pergunta difícil. Quem tem que buscar a santidade? Nós, eu e você, que tem que fazer isto. Buscar a santidade. Que busquem a santidade. Estava pensando que no domingo pela manhã, o pastor Marcos trazendo uma série sobre o livro de Neemias e o avivamento possível. E vai coincidir as lições de Neemias, que tem muito a ver com essa frase. Avivamento tem muito a ver, talvez é que nem aquela emissora. Tem tudo a ver com santidade. Vamos ler 1 Coríntios, capítulo 1. Vamos ler 3 versículos, do verso 1 ao versículo 3. 1 Coríntios 1, verso 1 ao versículo 3. Acharam, amém? Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graças a vós outros e pais, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. ênfase no versículo 2. A igreja de Deus que está em Corinto. Agora, olha a frase, as duas frases que vêm em seguida. Aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos. A nossa mensagem de hoje, na verdade, ela vai ser uma certa introdução, ou uma introdução, porque creio que nós iremos falar, quando eu digo nós, eu e o pastor Marcos, sobre esse tema de buscar a santidade. Quando a gente passa a ouvir, irmãos e irmãs em Cristo, frases que saem sobre este assunto, a gente percebe que muitas pessoas da igreja ainda fazem uma confusão enorme sobre essa questão de santidade, ou de santidade. Uma frase muito comum é quando alguém se irrita por alguma coisa, se estressa por alguma coisa. Qual é a frase que vem em seguida? Eu não sou santo. Quantos já falaram essa frase? Ei, não levanta a mão. Eu não sou santo. Eu tenho um amigo que ele fala assim, que tem horas que ele dá vontade de dizer, Espírito Santo, só um minutinho, deixa eu resolver aqui depois. Mas essa frase que nós falamos denota um pouco de incompreensão que temos sobre este assunto de busca da santidade, ou do que seja a santidade. Alguns irmãos acham, ou algumas pessoas do mundo cristão acham, que a santidade é impossível alcançar neste mundo. Sem citar o nome de igrejas, denominações, é perceptível quando nós assistimos, ligamos a televisão e nós ouvimos determinados decretos de igrejas, a gente entende que aquelas pessoas têm uma mente cauterizada de tal maneira que elas acreditam ser impossível alguém alcançar esse status nesta vida. Alguém que só pode alcançar esse status é depois de morrer, de ter provado uma série de eventos, milagres, atestado esses milagres, provado esses milagres. Aí, depois de vários anos, uma autoridade da igreja declara esta pessoa santa. Mas não é isso que a Bíblia ensina sobre santidade. Outras pessoas acham que santidade é um sinônimo de perfeição. Daí onde vem essa frase, eu não sou santo. Em nenhum momento da Bíblia, santidade é apresentado a nós pela palavra de Deus como sinônimo de perfeição. Nunca. O significado de santo, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, pasmem, seria mais ou menos, preste bem atenção no que eu vou falar, tá, gente, para vocês não confundirem. Esse copo, sem água. Por que esse copo
seria um belo exemplo do que significa a palavra santo, tanto no hebraico como no grego. Porque esse copo, até o momento, ele só tem servido para um fim específico. Ele tem sido separado para que pessoas que estejam aqui tomem água, somente aqui dentro ou junto com os irmãos no prédio da igreja. Separado. Esse púlpito separado. Então, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, santificado significa algo separado, literalmente cortado e usado para um fim específico. Isso é o significado de santidade, ou o que significa ser santo. Por exemplo, no Antigo Testamento, esse termo era muito usado para os objetos, tanto do tabernáculo como do templo. Por exemplo, um altar, a veste do sacerdote. As coisas que eram usadas para o uso do templo eram santas, porque elas eram separadas para um fim específico. Toda e qualquer pessoa que tomou a decisão de aceitar Jesus Cristo, Senhor e Salvador, ele é santo. Por quê? Porque na hora que ele aceitou Jesus, segundo o ensinamento da Bíblia, ele foi comprado, segundo o apóstolo Pedro, em 1 Pedro, ele foi comprado pelo precioso sangue de Jesus, ele foi separado para o uso exclusivo de Deus. Eu gosto de 1 Pedro 2:9, que diz assim, que nós somos sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Então, 1 Pedro 2:9 nos diz o que é ser santo. Há uma outra confusão também, que quando nós começamos a ler, principalmente o Novo Testamento, nós fazemos às vezes uma confusão. A maneira que os autores do Novo Testamento, eles esboçam esse conceito, essa palavra para nós. Há 3 sentidos de santidade no Novo Testamento. Nesse texto que eu enfatizei, de 1 Coríntios 1 e 2, a gente percebe 2 sentidos. Mas a santidade no Novo Testamento, ela é apresentada como no tempo passado, como que já tem acontecido. Só a nível de exemplo, é o que nós temos no versículo 2 do texto que acabamos de ler. A igreja de Deus que está em Corinto. Olha a qualidade dessa igreja. Aos santificados. Se você for ler a partir da introdução do apóstolo Paulo, quem são as pessoas, ou o que essas pessoas fazem, você vai dizer não, Paulo está errado, essas pessoas não podem ser santas. Se você estava aqui há uns 2 domingos atrás, pastor Marcos pegou aquele texto de 1 Coríntios, capítulo 5, de um componente da igreja, de um jovem que tinha um relacionamento amoroso com a sua madrasta. E a igreja parece que ainda se orgulhava disso, mais ou menos assim, rapaz, o cara é perigoso. Essas pessoas são chamadas pelo apóstolo Paulo, pessoas santificadas. Então, no momento em que uma pessoa aceita Jesus Cristo como Senhor e Salvador, ele é um santo em Jesus, porque ele foi separado, comprado pelo precioso sangue de Cristo, e agora esta pessoa pertence a Deus, e ninguém pode mais separar ela do amor de Deus. Há um sentido também presente da santificação. Esse texto também mostra isso. Perceba que no versículo 2 tem aos santificados em Cristo Jesus, chamados para quê? Para ser santo. Há um sentido presente. Ou seja, quando eu falo de sentido passado, é que quando nós entregamos a vida a Cristo, o sacrifício de Cristo já pagou todos os nossos pecados e nós não iremos mais arcar com as consequências do juízo eterno de Deus. Portanto, nós fomos salvos da ira de Deus. O sentido presente é que o efeito da santificação nas nossas vidas está nos livrando do poder do pecado em nossas vidas. E há um sentido futuro. Em alguns textos,
principalmente do apóstolo Paulo, quando ele apresenta a santidade no sentido futuro, que aí sim, nesse sentido, santidade é igual à perfeição, que é nada mais, nada menos que a nossa glorificação, aonde um dia nós estaremos totalmente livres de qualquer influência ou efeito do pecado sobre as nossas vidas. Então, quando você estiver estudando a Bíblia, cuidado, para você olhar para essas palavras com cuidado. Quando a Bíblia fala de santo, é sentido passado, presente ou futuro. O que nós iremos enfatizar, meus irmãos, é que a temática desse mês, que busquem a santidade, tem a ver com a santidade no sentido presente, aqui e agora. O que os estudiosos da Bíblia chamam de santidade progressiva. De uma santidade que avança, de um progresso, como qualquer outro ser vivo, que nasce, cresce e amadurece. Essa é a busca da santidade que cada crente tem a responsabilidade de buscá-la. Talvez, meus irmãos, você nunca parou para pensar sobre a importância de santidade, da busca da santidade para a vida de uma pessoa que alcançou, que decidiu entregar a sua vida a Cristo. Deixa eu tentar usar um outro texto usado pelo próprio apóstolo Pedro, em 1 Pedro 1:22. Quando ele fala da salvação que agiu nas nossas vidas, ele diz assim: vocês não foram gerados por semente corruptível, mas vocês foram regenerados pela semente incorruptível, a palavra de Deus. Tente tentar aprender a sua ideia nessa frase, regenerado. Essa palavra que Pedro usa, regenerado pela semente incorruptível, traz em si o mesmo conceito de que Jesus Cristo usou para Nicodemos. Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Vamos imaginar agora, não o conceito de regenerado, mas o conceito de ser gerado. Todos nós, um dia, fomos gerados. Olhando ali, por exemplo, tem Eneida, irmão Rubem, irmã Eneida, irmão Rubem, porque eu não quero chamar uma pessoa de velho, irmão Rubem, eu chamo de irmão. Rubem e Adélia. Um dia esse casal gerou a Eneida. E quando as células dessas duas pessoas se uniram para formar esse novo ser, será que foi preciso eles ficarem cresce, cresce, cresce? Será que foi preciso? Sim ou não? O crescimento biológico desse novo ser é um processo natural, porque ela foi gerada. Quando a Eneida nasceu, eu imagino que quando ela estava com fome, ela chorava. Portanto, não foi preciso o irmão Rubem e a irmã Adélia ficar insistindo para que ela comesse, ou que ela aprendesse a querer comer, porque sentir desejo de comer é natural de qualquer ser vivo, e principalmente de um ser humano. Agora vamos trazer isso para a regeneração. Quando o indivíduo é gerado ou regenerado, refeito, feito uma nova criatura, buscar a santidade é natural desse novo ser, porque ele foi gerado ou regenerado por Deus. E assim como um ser humano, que o seu crescimento em certos sentidos são naturais, embora que se precise às vezes de educação para essa pessoa ser uma pessoa de repente educada, é preciso alguns cuidados de quem está criando, mas no geral tem algumas coisas incutidas no ser dessa pessoa que é natural que com seu desenvolvimento ela apareça na pessoa que foi criada ou gerada. Buscar a santidade, irmãos, é um ato natural de
toda e qualquer pessoa que nasceu de novo. Há um conceito interessante que apresenta essas duas verdades em Filipenses capítulo 2, versículos 12 e 13. No capítulo 2, versículo 12, Paulo diz assim: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Por essa frase de Paulo, quem é que tem que desenvolver a salvação? Eu e você. Quem tem a salvação tem que desenvolvê-la. Ou seja, Paulo está dizendo ali, desenvolva a santificação. Mas no versículo seguinte, qual é a frase que aparece? Vocês sabem? Vocês sabem? Porque tanto o querer como o efetuar provém de Deus. É nossa responsabilidade responder à ação de Deus na vida de alguém que nasceu de novo para buscar a santidade. Santidade, queridos irmãos, essa santidade progressiva é muito importante. Eu quero dar a você 5 motivos pelos quais nós devemos buscar a santidade. O primeiro motivo está no versículo 2. Aos santificados em Cristo Jesus. Entenda, aqui o apóstolo está dizendo, essas pessoas cheias de defeitos, que falam uns dos outros, que se agridem uns aos outros, que veem imoralidade e não fazem nada, que falam mal do próprio apóstolo. Essas pessoas são santificadas. Mas a outra ponta do espectro é, Paulo diz, vocês foram chamados para ser santos. É como se o Paulo estivesse dando assim um tapinha no rosto, dizendo assim, presta atenção porque vocês são, para não estarem agindo como vocês estão agindo. Vocês são em Cristo Jesus santos, porque Deus o comprou pelo seu precioso sangue. Mas ao mesmo tempo, vocês foram chamados para ser santos. Eu entendo aqui, nessa segunda frase, chamados para ser santos, a mesma coisa que nós encontramos nas epístolas de Efésios, Filipenses e Colossenses. Paulo apresenta quem nós somos em Cristo. E depois Paulo diz assim, andai como eleitos de Deus. O livro de Efésios é muito perceptível essa divisão. Quem vocês são em Cristo e como vocês devem andar em Cristo. Se você ler com atenção Efésios, capítulo 1, 2 e 3, Paulo vai dizer, vocês são isso aqui em Cristo. Mas a partir do capítulo 4, versículo 1, a gente vai encontrar, vez por outra, Paulo dizendo, andai em unidade. Cuidado como vocês estão andando. Andem assim. Não andem mais assim. O nosso andar. E aqui Paulo está dizendo, vocês são santos, mas foram chamados para ser santos. Portanto, o primeiro motivo, cada crente foi chamado para ser santo. Para desenvolver isso, a transformação que o Evangelho traz da vida de uma pessoa. O segundo motivo, pelo qual nós devemos buscar a santidade, se encontra em Efésios, capítulo 1, versículo 4. Efésios 1 e 4. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos o que, irmãos? Santos e irrepreensíveis perante ele em amor. Deus escolheu a cada cristão. Deus escolheu a cada pessoa, meus irmãos, para exatamente ser isto, ser santo. Às vezes eu fico muito triste com pessoas que creem na escolha soberana de Deus na eleição,
Mas parece que essas pessoas não creem que Deus escolheu pessoas para serem santas. Santidade passa a ser uma coisa de menor importância. Não é. Santidade, irmãos, nós somos escolhidos para sermos santos. Uma vez, estava na faculdade, isso já há uns 18 anos atrás, o pastor Enoque, professor da UFAC, foi dar uma disciplina para a gente, psicologia, a área dele. E aí nós fizemos amizade, descobri que ele era pastor. E um dia a gente conversando, ele me perguntou assim, disse: Ernesto, qual é o time que Deus torce? E aí eu, como qualquer flamenguista de bom gosto, Flamengo. Ele disse: não. Deus não torce pelo Flamengo e nem quer que você torça pelo Flamengo. Eu, hã? Qual é o time então, pastor, que Deus torce? Ele disse: é Santos. Por que, pastor? Diz 1 Pedro 1:16, diz assim: sede, porque eu sou. Qual é o time de Deus? Santidade. Então sede o quê? Santo. A bichinha balançou a cabeça, pensei que ele estava falando sério. Mas é sério. É sério. Nós temos que buscar a santidade. Porque Deus é santo. Deus nos escolheu para ser santos. Santo, tá, gente? Efésios 2:10, nós temos o mesmo conceito. Depois que Paulo apresenta a doutrina de como nós fomos alcançados por Cristo, a situação que estávamos, no versículo 10, depois que ele diz assim: porque pela graça sois, mediante, isso não vem de vocês, é um dom de Deus, não é por obras, para que ninguém... Mas olha o verso 10. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. O verso 10 do capítulo 2 está dizendo a mesma coisa que o versículo 4. Deus nos escolheu para sermos santos e irrepreensíveis. Terceiro motivo pelo qual nós devemos buscar a santidade. 1 Tessalonicenses, capítulo 4 e o versículo 3. 1 Tessalonicenses 4 e 3. Talvez alguns de nós tenhamos dificuldade de encontrar a vontade de Deus, de saber qual é a vontade de Deus. Aqui o apóstolo Paulo gaguejou muito para nos dizer o que é a vontade de Deus. Versículo 3 do capítulo 4 de 1 Tessalonicenses. Pois esta é a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus, meus irmãos? A vossa santificação. Temos que buscar a santificação porque isso é a vontade de Deus para a vida de cada pessoa que foi chamada para ser santo. É a vontade de Deus. Talvez, meus irmãos, você não saiba qual é a vontade de Deus para a sua profissão. Que curso você vai fazer? Pessoa que você vai escolher para casar. Mas uma coisa é muito clara. A vontade de Deus para a vida de qualquer pessoa que nasceu de novo é que ela busque a santificação. Penúltimo motivo, nós temos que buscar a santificação. Hebreus 12 e 14. Ah, irmãos, esse texto é tão forte para mim. Eu lembro que uma vez, há uns 18 anos atrás, eu conversava com o pastor Miguel sobre esse assunto, sobre salvação, sobre transformação. E eu citei esse texto para ele, eu abri minha Bíblia e disse: pastor, mas esse texto aqui. E ele olhou para mim assim, arregalou aqueles olhões azuis e disse assim: você também tem esse texto marcado na sua Bíblia? Eu digo: tenho. O que diz, irmãos? Hebreus 12, 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor.
espero que você já entenda que esse texto não está dizendo, nem tampouco eu estou dizendo, que eu tenho que buscar a santidade para ser salvo. O que esse texto está nos dizendo é que eu busco a santidade porque eu sou um salvo. Se alguém não busca a santidade, meus irmãos, é porque nunca nasceu de novo. E temos que buscar a santidade porque o escritor de Hebreus diz, sem a qual ninguém verá a Deus. Agora preste bem atenção, esse texto não está dizendo que sem a perfeição ninguém verá a Deus. Que sem a santidade progressiva, sem esse crescimento, sem essa transformação denotada na vida de uma pessoa, se a pessoa não demonstra isso nunca em sua vida, é porque ela nunca encontrou a Deus. É natural de uma pessoa que nasceu de novo buscar a santidade. E o último motivo é Romanos 8, 28 e 29. Sabemos, pois, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que são amados por Deus, chamados segundo o seu propósito. Pois aqueles que ele de antemão conheceu, predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho Jesus. Deixa eu ilustrar isso. Vamos imaginar o seguinte. Você está noivo ou noiva. Você quer uma casa para poder, naturalmente, morar. E aí, você consegue um emprego, você e o seu esposo, ou você e a sua esposa. Os recursos que virão desse emprego são necessários, são suficientes para construir uma casa. Mas aí você não sabe que tipo de casa. Aí você senta, planeja e pede para um arquiteto. Arquiteto, não é Reginaldo que faz isso? Faz a planta da casa. Faz a planta da casa, ele vai lá no... Como é o nome daquele programa, Reginaldo, que mostra bem, parece que a casa está pronta assim pra gente? Aí você olha. Faz aquilo que o Reginaldo fez, mas o pastor Marco, para apresentar como é que ficaria a ilha antes da alagação. Gente, eu babei, eu digo, meu Deus, vai ficar muito bonito. Quando eu chegava lá, eu dizia, não, é tão longe. Ou seja, mas você com um projeto na mão e com recursos, você quer ou não quer construir? Sim ou não? Meus irmãos, quando nós aceitamos a Cristo, entregamos a sua vida a Cristo, Deus nos dá o projeto pronto na nossa vida. Qual é o projeto? Ser como Jesus. Essa é a planta, esse é o projeto para a vida de cada cristão. Ser como Jesus. E os recursos Deus nos dá. Nós só temos que assumir a nossa responsabilidade, que é de buscar a santidade, que é de desejá-la, que é de negar-se a si mesmo, se for preciso, para poder alcançar o que queremos alcançar. Mas o projeto de Deus para a vida de cada um de nós é que a gente seja como o seu Filho Jesus. Ele nos conheceu na eternidade e nos predestinou para sermos como Jesus. Por esses 5 motivos, nós devemos querer, desejar e buscar a santidade. E se você lembra comigo, o primeiro motivo, porque nós fomos chamados para ser santos. O segundo motivo, Deus nos escolheu para isto. Terceiro, é a vontade de Deus que nós sejamos santos. Fim, sem a santificação, sem ela, ninguém verá o Senhor, sem a santificação. E por fim, é o projeto de Deus para as nossas vidas. Ser como Jesus. Temos que desejar, buscar a santidade. Amém?